Era uma enorme planície montanhosa com campos. Naquele momento, Pipaldong estava jogando terra. Este hamster estava se jogando em todas as direções. Pipaldong estava cavando uma vala ao longo de toda a rua da cidade. Lloyd olhou para ele com um sorriso, enquanto Xavier tentava entender o que o hamster estava fazendo. Lloyd respondeu que estava se preparando para alargar a rua. Eram trabalhadores cansados e desanimados que carregavam materiais e sacolas. Momentos depois, imediatamente ficaram animados e furiosos, pois de repente se transformaram em bravos artesãos. Era um lindo ladrilho branco colocado em um caminho. Lloyd explicou que nos tempos antigos havia uma cidade chamada Roma, e seus habitantes gostavam muito de estradas, pois construíram um sistema rodoviário especial chamado Caminho dos Hippies. Lloyd olhou para Xavier com um sorriso por baixo da franja e disse que agora começariam da casa do barão e estenderiam a estrada até a encosta leste. Lloyd estava prestes a sair, colocando a mão nos bolsos, enquanto Xavier parecia frio e tentava entender o porquê exatamente da estrada. Ao que Lloyd respondeu que ele mesmo logo veria tudo. Xavier encarou o sorriso de seu companheiro, que disse que a popularidade de sua vila dispararia. Então, Lloyd olhou para trás com uma exclamação quando lhe perguntaram onde havia aprendido tudo aquilo. Lloyd olhou para ele atentamente, pois Xavier perguntou como ele teve a ideia de um sistema de aquecimento do qual nunca tinham ouvido falar. E ele também aprendeu de repente a invocar, e tudo isso parece magia de alto nível. Xavier olhou para Lloyd com a mancha e perguntou se ele era realmente o mestre deles. Uma mensagem vermelha apareceu sobre o perigo de Xavier duvidar dele. Lloyd, suave, olhou para ele, arregalando os olhos. Xavier parecia frio e calmo. Lloyd jogou a pá por cima do ombro e pensou com um sorriso mal-humorado sobre quando lera sobre esse homem no romance. Ele já sabia que era uma pessoa capaz e seria capaz de adivinhar facilmente se um estranho entrasse no corpo do filho histérico. O amargurado cavaleiro ia imediatamente sacar sua lâmina, porque esse sujeito não é para brincadeira. Mas não havia motivo para preocupação, pois ele tinha uma habilidade especial para tais casos. Lloyd torceu o rosto em horror, com os olhos arregalados, pois estudava escondido de todos e presumia que conseguiria fazê-lo. Uma notificação com uma habilidade especial de persistência surgiu. Lloyd apertou ansiosamente o corpo e se aproximou de Xavier, que lhe disse que o jovem bebia o dia todo. Lloyd percebeu que estava sendo vigiado a cada hora do dia. E talvez ele fosse um verdadeiro canalha, mas não sabia nada sobre o que estava fazendo todo esse tempo. Xavier, indiferente, desviou o olhar e perguntou como poderia explicar as habilidades de um conjurador, porque mesmo um mago com muita experiência às vezes não consegue fazer isso. Xavier encarou Lloyd ao seu lado, que estava animado, tentando se justificar, e perguntou-lhe a resposta para a pergunta: como ele lidava com mana, embora tivesse pouco mais de 20 anos, porque ninguém o ensinou também e ele deveria ser um gênio, mas Xavier não se considerava um. Lloyd abriu a boca em horror ainda maior, porque perguntou ali se ele poderia ser um gênio, porque Xavier não se considerava como tal, porque ele presumiu que de repente se tornou um gênio conjurador. Xavier olhou para ele atentamente, com suor na testa, e não acreditou. Lloyd imediatamente se virou com desgosto e começou a sair, acrescentando em sua perseguição que, se não tivesse mais nada a dizer, então iria, pois ainda tinha coisas para fazer. Notificação de que havia uma habilidade especial de conversa rápida e persistência. Lloyd continuou a andar e tentou se acalmar, pois percebeu que Xavier começava a suspeitar dele. Então, no caminho, ele encontrou o Bayer, enquanto os trabalhadores separavam as sacolas, e pediu-lhe que monitorasse o andamento do trabalho enquanto ele estivesse fora. Bayer respondeu que tudo seria feito e que não havia nada com que se preocupar. Então, Lloyd olhou para trás surpreso para Xavier, que queria ir com ele, pois era seu dever proteger o jovem Lloyd. Lloyd disse com ironia que coisas tão óbvias não deveriam ser ditas, porque ele definitivamente iria com ele. Xavier perguntou sobre o caminho. Xavier começou a seguir o cavalheiro, que jogou a pá por cima do ombro e pareceu feliz,
pois respondeu que estavam indo para um lugar seguindo os passos de uma conta não paga. O pôr do sol atrás da montanha envolvia uma pequena cidade remota na propriedade Rodínia. Havia uma placa com o nome da pousada. Nesse momento, o homem bateu com o punho na mesa com raiva e ficou indignado. Eles foram transportados para a casa do vigarista Tordes, que parecia agitado e amargurado, porque havia perdido todo o seu dinheiro e queria fazer todos os canalhas pagarem. Nesse momento, um sujeito corpulento de casaco preto se ergueu sobre ele e perguntou se aquilo não era a essência do jogo, já que ele próprio ganhava dinheiro dessa forma. O homem com cicatriz olhou para o vigarista com desgosto e disse que, como ele tinha aquele corpo, se não pudesse pagar por seus serviços, o deixaria imediatamente. Tordes olhou para o assistente com horror e disse que poderia pagar e até lhe daria mais. Então ordenou que ficasse perto dele. Seu companheiro, um homem de terno preto, disse que sairia imediatamente se não recebesse o pagamento em dia. O vigarista indignado agarrou a cabeça e disse que só conseguia ganhar dinheiro enganando os outros. Mas agora muitas pessoas iriam querer acertar contas com ele. Então valia a pena ficar quieto por um tempo. De repente, Lloyd invadiu a casa deles com um chute e percebeu que estavam falando dele. Lloyd entrou na sala e o vigarista imediatamente se levantou de tal atrevimento. Lloyd olhou para ele com uma namuca gravada e percebeu que não o tinha visto. Lloyd olhou para ele maliciosamente através da franja e se apresentou pelo seu nome. Tordes, horrorizado, arregalou os olhos e abriu a boca. Tordes imediatamente colocou a mão em seu assistente de preto, que ofereceu ajuda, mas o vigarista queria ir embora mais rápido. Seu assistente imediatamente se abaixou no chão, agarrando seu mestre. Então, eles rapidamente pularam da casa pela janela. O homem de terno preto estava prestes a cair no chão. O homem com a cicatriz no rosto ficou furioso e descontente. Xavier, nesse momento, cortou a lâmina perto do ombro. Xavier imediatamente brandiu a espada no ar. Xavier caminhou pela rua com a espada, ordenando que entregassem o vigarista e se retirassem, e então eles não tocariam nele. Xavier olhou para ele através da franja e percebeu que tinha feito tudo como Lloyd havia ordenado. O grandalhão de terno preto olhou para Xavier, que havia bloqueado seu caminho com desagrado, sabendo que eles tentariam escapar pela janela, e era por isso que ele havia esperado ali. O sujeito de terno franziu a testa com desagrado. Então, o sujeito imediatamente estendeu a mão com um núcleo de magia negra sedento de sangue e brincou sobre se o cavaleiro sequer sabia manejar sua lâmina. Nesse momento, Lloyd olhou pela janela quebrada surpreso e percebeu que, após a morte do urso, Xavier ansiava por estar junto porque havia lutado com a guarda pessoal dos trovões, o vigarista cujo rastro ele havia conseguido atacar. Xavier observou o mago negro emitir fluxos de energia negra, pois esta era sua primeira batalha com um mago negro. Xavier imediatamente sentou-se no chão, rangendo os dentes devido à pressão e segurando sua espada, pois não era fácil para ele e ele tinha que resistir à magia da gravidade. Lloyd sorriu maliciosamente, pois tudo era exatamente como no romance. O mago negro enviou um fluxo de núcleo negro em direção ao cavaleiro Xavier, conseguiu estender sua lâmina para refletir o ataque. Essa aura negra tentou cercá-lo por todos os lados. Ele imediatamente se viu em um núcleo roxo de matéria escura. O mago negro franziu a testa com um sorriso, estendendo a palma da mão, pois ele entendia que era predeterminado e Xavier deveria morrer. Um punho enorme voou imediatamente em sua direção. O cavaleiro pressionou os pés contra o chão e tentou segurar a lâmina convulsivamente. O mago das trevas observou o que estava acontecendo com perplexidade e um sorriso mal-humorado, pois no romance, Xavier lutou contra o canalha sendo apenas um simples especialista em armas. Xavier olhou furiosamente para seu oponente com um nó no peito. Era uma esfera azul que estudava a matéria ao longo dos machados, pois o verdadeiro Xavier tinha um anel triplo de mana. Ele imediatamente brandiu sua espada e cortou a barreira. Xavier desviou o olhar confuso e tentou entender o que era, se era magia que controla a gravidade. Nesse momento, Dark Max, com o olhar abatido, estendeu o punho no suor da testa.
O mago das trevas imediatamente alçou o voo, mas Tordes ficou indignado com tal destino. Xavier imediatamente foi até o vigarista, que estendeu as mãos com medo, pois o procuravam por enganar pessoas honestas. O vigarista imediatamente foi lançado em direção aos barris de madeira. Xavier ergueu arrogantemente sua lâmina sobre o canalha e disse que cortaria suas pernas para que ele só pudesse rastejar até o tribunal. Ele imediatamente tentou cortar o ar com sua lâmina. Lloyd imediatamente se posicionou em seu caminho com um olhar agitado. Lloyd imediatamente começou a gritar furiosamente que Xavier havia enlouquecido, porque se ele chegasse ao tribunal naquele estado, a punição o aguardava. Xavier imediatamente murchou e ficou surpreso. Lloyd olhou com raiva sob as sobrancelhas para seu cavaleiro, que não entendia por que seu mestre demonstrava simpatia pelos outros. Xavier estava sobre a cidade na planície montanhosa. Nesse momento, o vigarista estava amarrado a cadeiras e olhava para a frente com um olhar agitado. Lloyd sentou-se com as mãos postas em frente ao vigarista, com um olhar perdido. Então, Lloyd acenou com a mão sorrindo e pediu a Tordes que não tivesse medo. O vigarista olhou animadamente para Lloyd, que afirmou que quando a vida está em jogo, as pessoas tendem a ser gananciosas e fazem qualquer coisa quando têm a chance. Lloyd sentou-se à sua frente, sorrindo, apoiando-se nas mãos, e afirmou que cortar sua cabeça seria muito cruel. Tordes sugeriu que estavam prontos para perdoá-lo, mas recebeu uma resposta irônica de que seu segredo seria levado para o túmulo. Lloyd sorriu animadamente, fechando os olhos e apoiando a cabeça nos dedos, perguntando a Tordes se ele era grato a ele. Porque se sim, por que não devolver todo o dinheiro? Tordes começou a sorrir com um sorriso irônico e disse que primeiro precisava ser perdoado. Lloyd continuou a encará-lo com um sorriso, fechou os olhos e disse que receberia perdão, porque esse era o significado da sua existência. Tordes ergueu as sobrancelhas e olhou para Lloyd com surpresa. Então exclamou, totalmente animado, quando Lloyd começou a pegar um pedaço de papel e disse que teria mais uma condição. Lloyd, sorrindo, entregou um pedaço de papel e uma caneta para que Tordes simplesmente assinasse o contrato e o assunto fosse decidido. Tordes, nesse momento, olhou atentamente para o pedaço de papel e tentou entender que tipo de contrato era, pois descobriu que era um contrato de trabalho padrão, e ele até mesmo receberia dinheiro por ele. Lloyd continuou sorrindo, apoiando o queixo no dedo, e disse que 80% de seu salário seria retido para pagar a dívida. Lloyd cruzou os braços e, com um sorriso irônico, disse que em 520 anos conseguiria pagar o imposto. Os olhos do Tordes se arregalaram-se de horror e sua boca se abriu. Xavier olhou com raiva para o protagonista sorridente e percebeu que não deveria esperar outra coisa, pois não estava ali para simpatizar e perdoar. Lloyd continuou a sorrir de forma maliciosa e não se considerava tolo por matar alguém que lhe devia dinheiro, porque ele definitivamente não tomaria uma atitude tão precipitada. Então, Lloyd levou o tubo à cabeça e começou a chupá-lo, pois disse que o espremeria até o fim de sua vida inútil. Tordes imediatamente exclamou animado, pois estava curioso para saber por que ele lhe ofereceu tal contrato de escravidão. Lloyd olhou para ele surpreso e percebeu que Fords havia começado a falar de forma diferente. Lloyd olhou para ele atentamente, com olhares raivosos, e disse que não tinham escolha a não ser forçá-lo a assinar o contrato à força e resolver a questão no tribunal. Tordes imediatamente começou a assinar o contrato com lágrimas nos olhos. Nuvens brancas flutuavam no céu. Nesse momento, a carroça transportava os rapazes por uma trilha na floresta. Lloyd estava na carroça com o cavaleiro e o vigarista. Xavier segurou a lâmina no ombro e disse que conseguiu algum dinheiro com ela, pois era o suficiente para pagar os juros de alguns meses. Lloyd não entendia o que estava sendo discutido, pois ele usaria todo esse dinheiro para a construção, pois eles já tinham passado por isso, e 30 trabalhadores não eram suficientes. Lloyd, com um sorriso insatisfeito, apoiou as mãos na carroça quando Xavier explicou que alguém da vila tinha que responder ao anúncio de emprego, ou sua reputação o precederia. Era uma cordilheira de um plano onde havia campos, alguns dias depois na propriedade do Lloyd.
Havia uma placa de que havia necessidade de mão de obra, onde o salário era de 20 de ouro, e para obter informações, eles deveriam entrar em contato com a propriedade do barão. Uma multidão de pessoas fazia fila na mesa em frente ao Lloyd. Xavier estava ao lado de Lloyd, que presumiu que todas aquelas pessoas o odiavam, o que Xavier queria expressar sua opinião. Xavier fechou os olhos e disse que Lloyd havia se comprometido a instalar o sistema de aquecimento no prazo e a um preço baixo, punindo o comerciante da propriedade e forçando-o a comparecer perante o Tribunal Superior. Xavier desprezou Lloyd e percebeu que queria ser considerado uma pessoa confiável. Os olhos de Lloyd se arregalaram de surpresa, percebendo que era bem simples. Um sujeito se aproximou do balcão onde Lloyd estava sentado e perguntou sobre o trabalho. Lloyd respondeu que só precisava assinar o contrato. Os olhos de Lloyd se arregalaram de leve surpresa quando quiseram expressar sua gratidão a ele. O sujeito, sorrindo, estendeu as mãos e disse que seu filho pegava resfriado com muita facilidade. Assim que esfriou um pouco, mas graças ao jovem mestre e seu sistema, ele não teve com o que se preocupar este ano. Lloyd olhou surpreso para a reverência do homem que lhe agradeceu. Lloyd imediatamente sorriu animadamente, arregalou os olhos e sentiu-se aliviado. Embora estivesse apenas tentando satisfazer sua ganância, ele se sentiu um tanto constrangido. Então Lloyd olhou para o sujeito, que lhe informou que tinha parentes da propriedade de Racona, que ficava perto, e que queriam saber se ele poderia instalar seu sistema lá também. Os olhos do Lloyd se arregalaram de perplexidade, e ele percebeu que aquele era o primeiro passo para a prosperidade. Imediatamente, ele deu um sorriso sanguinário por baixo da franja, e percebeu que tudo não havia sido em vão, pois precisava aumentar o preço, explicando tudo com as despesas de viagem e ficar com todo o dinheiro para si. Xavier encarou o sorriso malicioso do Lloyd, que disse que realmente precisaria de fundos para entregar todas as mercadorias no local. Xavier ficou confuso com a expressão estranha, pois presumiu que toda aquela construção tinha apenas um propósito. Lloyd, continuando a sorrir ironicamente, estendeu o dedo indicador. Xavier imaginou a estrada inacabada. Lloyd estava com Xavier na beira da montanha, olhando para a vasta distância. Xavier olhou para o sorriso do Lloyd, que disse que mais cedo ou mais tarde não sobraria nada naquela montanha. Lloyd continuou sorrindo. Disse que o sistema de aquecimento exigia muitos recursos e que logo restariam apenas tocos das árvores ali. Xavier franziu a testa, perplexo através da franja. Xavier segurou a lâmina atrás das costas e entendeu que, se Lloyd sabia o resultado, então por que continuava fazendo aquilo? Lloyd respondeu que era exatamente por isso que ele estava interrompendo a construção da Via Ápia. Era uma vala cavada que levava a montanha adentro, porque ele queria começar a minerar carvão. Lloyd jogou a pá para trás da cabeça e começou a sorrir maliciosamente, pois queria vender esse carvão a um preço inflacionado. E assim que todo o sistema chegar às massas, as pessoas simplesmente não conseguirão resistir a tal tentação. Xavier olhou com raiva para Lloyd sorridente, que disse que seus moradores receberiam um desconto, mas um desconto muito pequeno, e o considerou injusto. Lloyd olhou atentamente para o cavaleiro insatisfeito e perguntou se ele realmente o considerava tão implacável. Lloyd manteve o olhar fixo em Xavier e perguntou o que aconteceria se ele desistisse da ideia, insinuando que, então, dificilmente conseguiriam pagar a dívida da propriedade. Xavier continuou a olhar para o protagonista com desagrado. Ele imediatamente fechou os olhos, segurando a lâmina, e disse que concordaria que agora não tinham outra escolha. Então, Xavier olhou para Lloyd novamente e disse que o barão não sabia nada sobre carvão, e que quando descobrisse, não o abandonaria tão facilmente. Xavier olhou para Lloyd, que abaixou a cabeça e explicou que outros também haviam tentado recomeçar a mineração novamente. Lloyd sabia de tudo isso, então tudo desabou devido à fragilidade do túnel da mina. Então ele sorriu maliciosamente novamente e disse que teria sucesso. Ele imaginou uma enorme sonda de perfuração tecnológica no solo e disse que, graças às modernas tecnologias para escavação, ele teria sucesso porque conhecia o método de acionamento por escudo.
Lloyd imediatamente ergueu a pá sobre a cabeça, alegre, e disse que grandes coisas os aguardavam. Mas Xavier não entendia essa tecnologia desconhecida para ele. Nesse momento, Lloyd alegremente jogou a pá por cima do ombro e caminhou para a frente, porque Xavier queria ver o que aquele Lloyd completamente diferente era capaz de fazer. Era o mesmo túnel destruído, coberto de pedras. Esta trincheira se estendia até a entrada da caverna, que estava coberta de pedras. E lá no fundo da caverna, a pata de uma formiga apareceu. Então, as antenas de uma formiga apareceram. Um grupo de olhos vermelhos espiou da escuridão. Havia formigas furiosas e sanguinárias. Eram formigas grandes que se aglomeravam nesta caverna. Lloyd bateu palmas neste momento. Ele começou a girar o anel verde mágico com uma estrela com as mãos, usando feitiços. Então, ergueu o anel acima da cabeça e emitiu um feixe de luz verde para o céu. Desejando invocar um apartamento de luxo para si, ele desejou ter uma habilidade tão legal. Sentou-se à mesa e emitiu uma luz verde no desenho. Ele emitiu um jato verde do dedo, tentando terminar o desenho, porque levava muito tempo. Notificação de que se tratava de um projeto de nível médio, um plano de saída subterrâneo. Ele imediatamente se recostou na cadeira e declarou cansado que queria invocar 100 trabalhadores imortais que não precisavam receber mais. Então ele colocou as mãos no desenho novamente e começou a terminá-lo. Graças ao incidente de Newman, ele conseguiu ganhar 639 RP, causando uma ótima impressão no Barão e na Baronesa Xavier, no Barão e nos outros. Era uma tabela do sistema de níveis com medidas e design básicos. Como ele investiu pontos em aprimorar suas habilidades, ele conseguiu obtê-las. Ele estava em um caminho rochoso perto de uma caverna desabada, pois percebeu que teria que cavar ali. Ele olhou para frente com sua habilidade de grade verde, pois era uma habilidade de nível médio disponível, a dimensão de varredura subterrânea. Ele examinou todo o espaço da caverna com luz verde e viu uma sala lá, porque essa habilidade só permite enxergar a uma distância de 5 metros e ajudará você a encontrar a direção certa. Então ele ficou com um olhar confuso, tocando o queixo com a mão e tentando descobrir como perfurar uma passagem no menor tempo possível, porque uma pessoa comum não consegue fazer isso. E além disso, as pessoas se cansam rapidamente. Neste momento, Podonge dormia profundamente sob o cobertor e adoeceu enquanto construía a estrada. Mesmo que se recupere, será perigoso usá-la, pois é grande demais. Lloyd olhou ao redor através da franja com desgosto e percebeu que não tinha outra escolha. Uma janela apareceu à sua frente com uma seleção aleatória de uma criatura mística para a qual ele tinha pontos suficientes. Ele estava sentado no caminho, com as pernas cruzadas, quando uma luz verde começou a irradiar à sua frente. Era um portal verde, de onde surgiu uma silhueta com um laço. Uma garota cobra com um laço na cabeça rastejou para fora deste portal. Esta cobra rosa caiu no caminho rochoso em frente ao dono. Esta cobra rosa olhou para Lloyd com admiração. Lloyd olhou para ela com perplexidade e presumiu que pelo menos ela tinha veneno, mas ela se revelou completamente inofensiva. Mas Pipaodong também parecia assim no início, e talvez esta cobra seja útil. Lloyd sentou-se com os braços cruzados e olhou para a pequena cobra rosa, perguntando se ela realmente aumentava de tamanho depois de comer uma semente de girassol, e se ela também tinha superpoderes, ao que recebeu uma resposta positiva. Lloyd sorriu, estendeu a mão e pediu para mostrar à cobra todas as suas habilidades. Esta fera rosa de olhos fechados sorriu largamente. Algumas semanas depois, este caminho levou a um túnel em construção em uma caverna. Esta cobra estava atrelada a um barril de madeira e cavou um túnel, comendo a terra, porque o sino gigante estava se movendo dentro do barril do escudo. Então, a cobra rosa mastigou a terra, pois era chamada de sino, e tinha a habilidade de cavar a terra nível 1. Nesse momento, Lloyd, com uma expressão aflita, estendeu a mão enquanto o enorme sino rastejava por perto e ordenava a Xavier. Nesse momento, Xavier, todo suado, segurou a lâmina à sua frente. Então, Sino liberou jatos quentes de metal de seu buraco. Xavier, neste momento, brandiu sua lâmina para derrubar as barras de metal voadoras.
Enquanto isso, os outros ferreiros tentavam forjar uma estrutura confiável. O quinto passo foi a compreensão da dura realidade, enquanto Xavier, com um olhar abatido, pensava por que um cavaleiro como ele deveria mexer com os restos de uma cobra gigante. Então Lloyd, com uma toalha em volta do pescoço, levantou a mão e começou a gritar para os rapazes continuarem trabalhando. Nesse momento, os trabalhadores empurravam um barril de madeira para as profundezas da caverna, avançando em direção ao objetivo. Lloyd enxugou o rosto de suor, olhando para o cano vazio porque, devido à falta de oxigênio, sua cabeça girava, e se não tivessem trazido o cano para cá, já teriam desmaiado há muito tempo. Então, Lloyd olhou para Xavier atrás dele, que disse que era hora de pararem, pois, assim como os outros trabalhadores, ele precisava descansar. Lloyd virou a cabeça e disse que era ele quem estava no comando, e deveria monitorar o andamento do trabalho, como uma pessoa responsável costuma fazer. Ele olhou através de sua longa franja com um olhar insatisfeito e percebeu que, na Coreia, os chefes só sabem falar e que existem até mesmo canalhas que nunca estiveram no local de trabalho. Então, jurou a si mesmo que nunca se tornaria assim e que monitoraria todo o processo sozinho. Então ele usou sua visão examinando. Olhou para a parede e viu uma sala com uma luz verde, onde havia pedaços de carvão. Imediatamente pegou a pá e começou a comemorar com os demais trabalhadores por estarem quase lá e ainda faltar um pouco. Então Lloyd olhou com um sorriso para o sino pressionado contra seu rosto e agradeceu por terem feito isso muito mais rápido. Então Lloyd olhou para trás para a multidão de trabalhadores e seu cavaleiro, dando ordens para que, assim que chegassem à mina de carvão, desmontassem o escudo e expandissem o espaço. Ele olhou para seus trabalhadores perto do muro de pedra e disse que aquela era uma tarefa bastante perigosa. Então todos precisavam ser extremamente cuidadosos. Então, olhou para o buraco no muro e ouviu um som estranho. Ele continuou a observar a camada de terra, ouvindo vários sons. Ele observou a camada de terra com os outros trabalhadores e percebeu que a cobertura de terra ali era forte e não deveria desabar. Então começou a olhar para a frente com uma varredura subterrânea de perto, com uma luz verde. Com essa varredura na sala verde, ele viu uma rachadura na parede e percebeu que ela não estava lá antes. Ele continuou a observar a rachadura, percebendo que ela estava crescendo. De repente, uma enorme formiga sanguinária surgiu à parede. Lloyd caiu no chão quando a formiga estava prestes a atacá-lo. Xavier imediatamente agarrou sua lâmina e estava prestes a salvar seu mestre. Ele balançou a lâmina, olhando para o monstro sanguinário. Lloyd também não quis ficar de lado e correu com sua pá. Ele desferiu um golpe esmagador na cabeça do monstro com a ferramenta. Com apenas um golpe da pá, ele achatou a cabeça da formiga. Lloyd olhou para a formiga com um olhar malicioso, coberto de suor, e percebeu que aquilo era algo incrível, pois havia aparecido algo sobre o qual não se falava nada no romance. Então, Xavier, junto com Lloyd, olhou para um enorme buraco de onde surgiam os olhos vermelhos dos outros monstros. Esses insetos, com um olhar sanguinário, começaram a rastejar em todas as direções. Lloyd imediatamente acenou para seus trabalhadores que começaram a correr horrorizados em direção à saída. Nesse momento, Xavier brandiu sua lâmina e cortou vários monstros. Lloyd, com um olhar raivoso, arreganhando os dentes, tentou entender quantos monstros estavam ali, porque se eles conseguissem escapar, estariam acabados. Xavier, sem fôlego, sacou sua lâmina e Lloyd contava com ele, mas havia muito pouco ar ali, nesse momento. O restante dos trabalhadores saiu correndo da mina. Lloyd percebeu que ela não poderia ser destruída sem explosivos, mas mesmo que a estrutura caísse, havia uma chance de os monstros rastejarem para fora e tentarem descobrir o que fazer. Nesse momento, Xavier deu um tapa em Lloyd para que ele se recompusesse e não entrasse em pânico. Então, Lloyd, enfurecido, olhou para Xavier guerreiro e disse que não entrou em pânico, mas sim, pensou. Xavier, furioso, olhou para trás e disse que não conseguiria conter os monstros por muito tempo. Lloyd segurava sua pá com força, mostrando os dentes e pensando sobre o que fazer ali,
com um túnel cheio de formigas, carvão e uma masmorra. Era uma lâmpada comum em um espaço escuro. Então, essa lâmpada começou a emitir jatos de descarga em todas as direções. Acima da cabeça, Lloyd imediatamente agarrou a tocha na parede, pegou sua pá e a tocha e gritou para Xavier que precisavam avançar para atacar. Xavier continuou a sorrir furiosamente e percebeu que parecia loucura, mas correu para atacar. Xavier então habilmente cortou todos os corpos das formigas com sua lâmina, pois percebeu que havia um propósito nisso. Lloyd correu sedento de sangue para atacar com sua tocha junto com Xavier.